Salve, salve moçada, tudo bem? Então, seguindo nossas aulas aí de mecânica, cinemática, vamos falar hoje sobre um conceito muito importante também, que é o de aceleração média. Tá, então a primeira coisa a ser dita é que aceleração é diferente de velocidade. Embora sejam conceitos correlatos, né? Existe uma relação entre eles, também existe uma certa diferença. Tá, então para primeiramente entender essa diferença, imagine vocês dois carros, um Fusca e uma Ferrari, ambos aqui a 80 quilômetros por hora. Eu pergunto para você, quem que tá mais rápido? O Fusca ou a Ferrari? Ora, essa velocidade, essa pergunta, né, ela nem sentido faz, porque se ambos estão a 80 quilômetros por hora, não tem nenhum dos dois que está mais rápido do que o outro. Agora deixa eu mudar a pergunta. Imagina que os dois partiram de uma velocidade inicial, eu vou chamar assim V0, igual a 0 quilômetros por hora. Ou seja, eles partiram do repouso. Estão, por exemplo, num trânsito, param num semáforo, sinal vermelho, os dois estão inicialmente parados. Aí assim que libera lá o semáforo, né, o sinal verde, ambos saem no seu movimento. Aí eu pergunto para você, qual que, assim, pelo que a gente conhece dos dois carros, qual que chega nessa velocidade primeiro? O Fusca ou a Ferrari? Não, acho que deve ser a Ferrari, né? Então, nesse caso, como a Ferrari deve chegar na velocidade de 80 quilômetros por hora bem antes do que o Fusca, eu vou falar nesse caso que a Ferrari teve uma maior aceleração. Tudo bem? Então, a aceleração, pessoal, ela está associada com a ideia de uma mudança de velocidade. Quando a velocidade muda, eu vou falar em física que teve uma aceleração. Ou seja, você pode imaginar que a velocidade com que se muda a velocidade é mais ou menos isso. E nós vamos calcular a aceleração média com a relação ΔV sobre ΔT. Aceleração média é igual a delta, lembra que delta é variação, ou seja, variação de velocidade dividido pela variação do tempo. Tudo bem? Essa aqui vai ser nossa relaçãozinha para a aceleração média. Vamos ver um exemplo. Vamos pensar nessa Ferrari aqui, né, dessa primeira situação, e eu vou olhar para o velocímetro dela, tá? Então tem aqui a rodinha, né, onde cada tracinho desse aqui significa que é 10 quilômetros por hora. Então 0, 10, 20, 30, 40 e assim vai. Então no t igual a 0 segundos, eu vou imaginar que o ponteirinho está marcando aqui no 0. Tudo bem? Eu vou imaginar que num t igual a 3 segundos. Num t igual a 3 segundos, a velocidade dela vai ser de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 108. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Mas que é mais ou menos o que acontece na realidade. 108. Isso aqui no t igual a 3. 3 segundos. Então aqui é meu t inicial e aqui é meu t final. Aqui é minha velocidade inicial e aqui é minha velocidade final. Tudo bem? 108 km por hora. Então, numa situação dessa, ó, de novo, em 0 segundos, o ponteirinho da velocidade está marcando aqui no 0. Em 3 segundos, o ponteirinho da velocidade vai estar marcando ali no 108. Qual que vai ser, então, a aceleração média desta danada? Vamos ver? Então, vamos primeiramente identificar quem que é o ΔV, ou seja, quem que é a variação da velocidade, e quem que é o ΔT. Tendo isso em mãos, eu consigo calcular quem que é a aceleração média. Veja bem, da aula passada, delta significa sempre final menos inicial. Então, ou seja, vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial. 108 menos 0 vai dar 108. Então, 108 km por hora. O ΔT vai ser também t final menos t inicial. 3 menos 0 dá 3 segundos. Então, para calcular a aceleração, basta você jogar na fórmula, né? A aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. A aceleração média, então, vai ser 108 dividido por 3. Professor, mas não tem que fazer a conversão de unidades, não? Veja bem.
Não precisa. Eu sei que deve ter alguns alunos aí que devem estar pulando da cadeira agora de agonia, né? Porque olha só, 108 dividido por 3 dá quanto? Dá 36. Só que qual que vai ser a unidade de medida aí? A unidade de medida vai ser 108 km por hora, que é da velocidade, dividido por 3 segundos, que é do ΔT. Então quer dizer que a unidade de medida com esse valor aqui vai ficar km por hora por segundo. Eita, professor, nunca vi isso. Sempre me falaram que era obrigatório fazer a conversão. Veja bem, não é questão de ser obrigatório, a questão é, eu tenho que ter noção que isso aqui é uma unidade para aceleração, porém não é a unidade do sistema internacional. Eu gosto desse primeiro padrão, porque meio que deixa claro pra gente aquela ideia de que a aceleração é uma mudança de velocidade. Porque, ó, vamos interpretar isso direitinho. O que significa 36 km por hora? 36 km por hora por segundo. Significa que a cada 1 segundo que se passa, a velocidade do coleguinha aumenta em 36 km por hora. Ué, professor, como assim? Ora, veja bem. Aqui eu só coloquei o ponteirinho nessa situação inicial e nessa situação final. Mas o que essa aceleração está tentando me dizer é o seguinte, ó, que a cada 1 segundo que se passa, a velocidade, ou seja, o ponteirinho do velocímetro, vai avançar 36 km por hora. Ou seja, como se eu colocasse aqui, ó, t igual a 1 segundo, t igual a 2 segundos, e visse o que vai, onde é que o ponteirinho vai estar apontando. Então, ou seja, em 1 segundo ele vai estar apontando para o 36, 10, 20, 30, 36. Vai estar apontando aqui, ó, por 36 km por hora. Ó, sempre km por hora, tá, pessoal? Por isso que eu não estou colocando unidade aqui. Eu já estou deixando subentendido que é 36 km por hora. Em t igual a 2 segundos, ou seja, ó, o ponteirinho vai estar apontando aqui em 1 segundo. Em t igual a 2 segundos, esse ponteirinho vai avançar mais 36. 36 mais 36 vai dar 72. Então aqui é 30, 40, 50, 60, 72. Ó, o ponteirinho vai estar marcando aqui, ó, 72 km por hora. Mais 1 segundo, ou seja, 3 segundos, vai avançar mais 36, ou seja, 108. Mais 1 segundo, ó, se eu tivesse um t igual a 4 segundos aqui, ele iria avançar mais 36. E batendo 108 mais 36, 144. 110, 20, 30, 44. Ele está marcando aqui, ó. Beleza? Suave? Então é isso, né? Essa unidade de aceleração está querendo falar para mim que a cada 1 segundo que se passa, a velocidade do colega aí aumenta em 36 km por hora. Tudo certo, pessoal? Ah, professor, mas aí essa unidade é estranha, né, para fazer os outros cálculos. Porque se eu tiver um problema, por exemplo, que eu tenho que usar as leis de Newton, que eu tenho que usar trabalho, energia, e se as unidades estiverem no sistema internacional, eu vou ter problema em trabalhar com esse valor aqui. Então vamos chamar assim, ó, esse primeiro padrão que eu fiz aqui, vou chamar de primeiro modo, porque vai ter agora o quê? Segundo modo. Segundo modo. Qual que vai ser a diferença? No segundo modo eu vou trabalhar apenas com unidades do sistema internacional, conhecido também como SI. Ou seja, eu vou trabalhar apenas com metros e com segundos. Então eu vou ter que pegar essa velocidade e eu vou ter que primeiramente convertê-la para metros por segundo. Como que eu faço isso? Ó, lembra lá que de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. 108 dividido por 3,6 vai dar quanto? Vai dar 30. Então 30 metros por segundo. Então aqui ó, vai ficar a mesma fórmula, tá? Aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Então a aceleração média vai ser 30, que é a variação da velocidade, dividido por 3. Mas quais são as unidades aí? 30 metros por segundo e aqui 3 segundos. Então, 30 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 10. 10 o quê? Olha só. Metro por segundo por segundo. Que significa o seguinte, ó. É bem parecido com essa análise que nós fizemos aqui. Significa que a cada 1 segundo que se passa, a velocidade do coleguinha aumenta em 10 metros por segundo. Veja bem, pega cada uma dessas
velocidades aqui, que está em quilômetros por hora, e converte em metros por segundo, para ver como é que vai ficar. Ó, lembrando que essa conversão aqui é só dividir por 3,6. Então, 36 dividido por 3,6 vai dar 10. 72 dividido por 3,6 vai dar 20. 108 dividido por 3,6 vai dar 30. 144 dividido por 3,6 vai dar 40. Então, veja, o que essa aceleração está me falando? Que a cada 1 segundo que se passa, a velocidade aumenta em 10 metros por segundo. Vê se o que está escrito aqui em verde não é justamente isso. Começou no 0, passou 1 segundo, a velocidade foi para 10 metros por segundo, mais 1 segundo, a velocidade foi para 20 metros por segundo, mais 1 segundo, a velocidade foi para 30 metros por segundo, mais 1 segundo, a velocidade foi para 40 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo, a velocidade aumenta 10 metros por segundo. É isso que está querendo dizer pra gente. Só que ainda tem um jeito melhor de escrever isso, né? Em vez de eu falar metros por segundo, como é que eu vou falar isso? Metros por segundo ao quadrado. Então, esse metro por segundo ao quadrado é justamente essa informação que a gente fala, que é metro por segundo por segundo. A vantagem aqui é que aqui está no sistema internacional, né? Então, um problema que eu vou usar a lei de Newton, trabalho, energia, parará, eu posso utilizar essa unidade aqui sem problema nenhum. Essa daqui eu acho mais fácil para a gente visualizar, né? Do que significa esse conceito de aceleração. Tudo bem, pessoal? Naquela lista que eu encaminhei, se eu não me engano, os 10 primeiros exercícios são sobre velocidade média e os próximos outros 10 são sobre aceleração média. Então tenta fazer lá. Obviamente isso aqui é apenas uma introdução, porque aqui só estou apresentando o conceito, né, que é de mudança de velocidade pelo tempo e as unidades de medida. Mas obviamente isso aqui pode complicar um pouquinho mais, só que aí você tem que tentar fazer os exercícios e trazer as dúvidas depois para a gente esclarecer. Tudo bem, pessoal? Forte abraço para todo mundo e até a próxima.